luz dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, igreja. Amém? Tem muita gente cansada de pular o carnaval aí? Não, né? Misericórdia, né? A única forma de pular o carnaval que a gente pode aceitar é pular o carnaval, né? Sair do sábado, da sexta-feira, parar só lá na quarta-feira e esquecer que existe carnaval, não é, gente? Para a glória do Senhor, eu creio que a maioria aqui fez isso e abdicou de tudo aquilo que o mundo tem para as nossas vidas, porque Ele oferece de bandeja para cada um de nós, e nós não podemos cair nessas armadilhas. Não tem nada a ver, a gente ouve muito isso, né? É só diversão, é uma brincadeira. Com essas brincadeiras, muitos se perdem verdadeiramente, perdem oportunidades, perdem a vida. Alguns saem para ir para o carnaval, não chegam no carnaval, outros não voltam no carnaval. Então, nós temos que combater o carnaval com toda a nossa força. Se algum dia nós conseguíssemos fazer com que acabasse o carnaval, seria uma vitória para o reino de Deus, amém? Amém. Eu confesso que hoje a palavra não vai ser muito fácil de entender, porque nós vamos dançar em alguns versículos, vamos passar de alguns versículos para outros. Isso pode trazer uma certa confusão. Não que a palavra do Senhor é confusa, mas o Senhor foi trazendo alguns versículos à minha mente, e eu fui anotando, e eu falei: Senhor, agora só dá jeito de ligar um versículo no outro, porque por mim mesmo não consigo. Então eu quero que os irmãos abram suas Bíblias para começar, lá em Lucas 12. Antes de nós lermos, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não me atrapalhe, não me distraia, em nome de Jesus, amém. Amém. Lucas capítulo 12, versículos 51, 52 e 53. O único tema que me veio à mente enquanto eu estava estudando nesses textos que o Senhor me trouxe, é separados por Cristo. Separados por Cristo. Então vamos lá, Lucas 12, versículos 51, 52 e 53. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém? Então tá. Esse texto, a primeira vez que eu li ele há algum tempo atrás, logo o início do versículo diz, né? Jesus dizendo: vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer divisão. E isso, assim, gente, como pode Cristo trazer divisão à terra? E aí, com o passar do tempo e com um certo amadurecimento da minha parte de ler toda a palavra, de entender a obra de Cristo em si, a gente entende esse texto, que ele fala que ele vem trazer divisão
Porque muitas vezes, quando nós passamos a aceitar a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo e entendemos todo o plano dele para a nossa vida, muita gente vai contra a gente. Muita gente se levanta para nos impedir. Parentes, né, ali que fala, pai contra filho, 3 numa casa vão estar divididos, 5 numa casa vão estar divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. E eu acredito que a maioria aqui, daqueles que se converteram no caminhar da sua vida, passaram por isso. Eu não sei, aqueles que já nasceram dentro de um lar cristão, como aconteceu, mas a maioria, quase 100% daqueles que aceitaram a Cristo já num caminhar da sua vida, já sentiram isso, essa divisão. Pessoas se levantando contra você e falando, você está louco? Como que você faz isso? Como que você vai abandonar aquilo tudo que você aprendeu no passado? Como que você vai abandonar a sua fé? Vai virar as costas para a sua família? Muitos já ouviram isso. E em certo ponto isso é normal de acontecer. Porque são realidades muito diferentes. São realidades muito distantes daqueles que não aceitam a Cristo para aqueles que aceitam a Cristo. Há exatamente uma separação ali. Há uma divisão. Tanto que a palavra diz que nós somos povo separado por Deus, né? Lá em 2 Pedro, acho que é, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É isso. Ali fala, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos separados, nós somos retirados de uma multidão com realidades totalmente diferentes. Eu confesso que eu não sei como que eu vou explicar isso para os irmãos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todos os versículos que o Senhor me trouxe à mente. O primeiro é Lucas 12, 51, 53, que foi esse que nós lemos. Aí nós vamos pular para João 4. E eu, quando eu estava vindo aqui para a igreja, eu falei, Senhor, faz uma ligação entre todos esses versículos, porque por mim mesmo eu não vou conseguir. Mas nós vamos lá. João capítulo 4, versículos 39 até o 42. Antes de ler, alguém já ouviu aquela história de Cristo com a mulher samaritana? Que Cristo vê a mulher samaritana pegando água e pede para que ela pegue água para ele. E aí ali tem aquela famosa frase, aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, Cristo falando, aquele que bebe da água que eu lhe der, não tornará a ter sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pois é, após esse acontecimento, a mulher voltou para dentro da cidade, que esse poço ficava fora da cidade, a mulher voltou lá para dentro, e Jesus ali falou algumas coisas com ela, falou algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela. Ela foi lá para dentro da cidade e testemunhou de Cristo lá. E aí a cidade se comoveu com o testemunho e saiu da cidade, para conhecer esse homem, esse profeta de Deus, essa pessoa que fazia algo que os outros homens não faziam. E aí ali a gente entra no versículo 39 até o 42, que diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, as pessoas que criam, que acreditavam em Cristo, se convertiam a Cristo, chegavam para a mulher e falavam, versículo 42, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente
o Salvador do mundo. Meus amados, para ficar mais fácil da gente entender tudo isso, entender até mesmo o tema da pregação, eu separei 4 necessidades que nós temos para que nós nos tornemos verdadeiramente separados por Cristo. O primeiro é aceitar essa separação. É o versículo de Lucas 12 que nós lemos. Aceitar essa separação, que as realidades são diferentes. O que o mundo vive agora já não é aquilo que nós queremos e podemos viver mais. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, há uma separação, há uma diferença entre nós e aqueles que não aceitaram ainda. Então nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos entender e falar, não, eu já não sou daquele mundo mais. Eu vivo na Terra, no planeta Terra, mas eu não sou deste mundo. Eu sou do céu, eu sou cidadão dos céus. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho o selo do Espírito Santo. Então, a nossa primeira necessidade é aceitar essa separação. Porque acontece muito, e eu acredito que aconteceu comigo também, é de no início a gente não aceitar. A gente aceita Cristo, mas não aceita que aquelas coisas que a gente gostava vão embora. Aceita Cristo, mas aquelas amizades que a gente tinha, não, eu gosto, são meus amigos. Mas com o tempo você vai vendo que não são realidades diferentes. São situações diferentes, são caráteres diferentes. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter o caráter de Cristo. Cristo nos molda a cada momento. Então, lógico, você também não vai abandonar, não vai viver aqui inerte no mundo, né? Nós temos que conviver, mas nós temos que ser luz, nós temos que aceitar a separação, saber o que nos pertence, aquilo que nos é lícito e daquilo que não nos é lícito. A palavra diz que todas as coisas nos convêm, mas nem todas, não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, algumas coisas não estão erradas pelas leis dos homens a fazer, mas algumas delas não me convém fazer. Algumas delas não nos convém fazer. Então, algumas delas não prestam mais para nós. Aceitar a separação que Cristo faz na gente. A segunda é observar a palavra, que aí nós entramos nesse texto que nós lemos agora. Alguns samaritanos se converteram a Cristo, vamos usar esse termo, por causa do testemunho daquela mulher. Porque aquela mulher falou de tudo aquilo que Cristo tinha feito e tudo mais, eles, olha que legal, e acreditaram. Mas alguns, e até mesmo aqueles que tinham começado a acreditar por causa do testemunho, passaram a acreditar por causa das palavras de Cristo. Passaram a acreditar por aquilo que Cristo dizia para eles, experiências deles. E muitas vezes nós queremos viver só com as experiências dos outros. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. Nós não podemos viver apenas os testemunhos dos outros. Nós precisamos ter as nossas experiências. Você não pode se alimentar da palavra apenas na quarta e no domingo, quando vem o pastor, o Tiago, eu, a Ivone, ou quem quer que seja pregar aqui. Você tem que ter, nós temos que ter o nosso tempo, a nossa experiência com Cristo. E aceitar a palavra. Porque aí nós vamos parar de acreditar naquilo que as pessoas dizem, mas nós vamos acreditar naquilo que Deus diz, aquilo que a palavra do Senhor diz. Amém? E nós precisamos ter essa experiência de buscar na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra. Porque quando nós ficamos reféns daquilo que eu digo, quando vocês ficam refém daquilo que eu digo, daquilo que o pastor ou quem quer que seja que vem aqui, e aí, se a gente estiver errado, nós somos humanos, nós somos de carne e osso, a nossa vontade é de não interferir no Espírito Santo,
Mas muitas vezes nós interferimos. Então, quando a igreja se acomoda e não lê e não busca, fica refém de testemunhos de outras pessoas e não tem experiências próprias com Deus. Aí fica uma fé vazia, uma fé sem obras, né? Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. Aceitar. A segunda necessidade é observar a palavra. Ter as nossas experiências. Aí nós vamos lá para o João 7. Passar algumas folhinhas. João capítulo 7, versículos 45 a 49. Antes de ler de novo, vou tentar explicar um pouquinho do que tinha acontecido antes. Jesus ali pregando para os judeus e falando de algumas coisas, os sacerdotes e os principais da sinagoga, ali, os líderes da igreja na época, se revoltaram com aquilo que Jesus estava dizendo e mandaram prender Jesus. Mandaram que guardas fossem lá para prender Jesus. E aí no versículo 45 ao 49 diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou alguns dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Aqueles fariseus ali estavam dizendo o quê? Se nenhum de nós, que somos os líderes da igreja, acreditaram nele, por que vocês estão crendo? Quem são vocês para crer nesse homem? Era isso que esses homens estavam falando. É isso que a liderança da igreja na época estava fazendo. Vocês são apenas guardas. Vocês não conhecem de nada da lei, dos profetas. Por que vocês estão dando ouvido a esse homem? Mas esses homens tiveram experiências com Cristo que a liderança da igreja não teve. E se esses homens, a palavra aqui não trata disso. Deixa eu ver que tem um versículo que eu separei que fala um pouco mais. Esses homens que ouviram da palavra tiveram a experiência com ele. Tiveram experiências com ele. E eu vou ter que ler outro texto. João 7, deixa eu ver qual que eu li agora. 7, 45 a 49, né? É isso mesmo. A segunda necessidade, aliás, a terceira necessidade, é quebrar as barreiras. Aí vamos entender o que é quebrar a barreira com esse bendito desse texto. Esses homens, esses guardas, quebraram a barreira, e nós precisamos quebrar essas barreiras daquilo que eu sei, do nosso saber antigo. Quando nós aceitamos a Cristo, da mesma forma que nós somos separados do mundo, muitas coisas que nós achávamos que sabíamos, já não são tão certas assim, né? Muitas coisas que nós tínhamos certeza que eram certas, ou que eram verdades, já não temos tanta certeza assim. Essa liderança da igreja não quis abrir mão dessa barreira, desse muro que se levanta contra a palavra do Senhor, contra as verdades do Senhor. Você quer ver quando você tem experiência de falar da palavra de Deus para algumas pessoas que já são mais idosas, que vieram de uma cultura toda bem reservada e tudo muito certinho, tudo muito
determinado, quando você vem trazer a palavra e diz que aquilo tudo não vale a pena mais, já não é certo mais, cria uma barreira tão grande, cria um muro entre você e a pessoa, que é praticamente impossível você quebrar ali. Se não for a obra do Espírito Santo, nós não conseguimos mudar essa visão. Muitos de nós, talvez a todos aqui, alguns que tiveram a experiência de se converter no meio da caminhada, tiveram essa barreira no início. Eu já comentei algumas vezes aqui, das vezes que eu fugia do pastor. Tinha uma barreira, tudo aquilo que eu aprendi, eu me lembro agora, eu não sei nem se eu contei isso para o papai e para a mamãe. Na minha primeira confissão, quando eu era da igreja católica, eu fui me confessar e eu falei com o padre, eu falei assim, os meus pais, eles estão querendo mudar de igreja, eles estão querendo ir para outra igreja, eu não sei o que fazer, eu não quero ir, eu não sei o que eu faço. Eu nem me lembro da resposta agora, graças a Deus eu não ouvi. Mas eu me lembro que gerou uma barreira ali, que eu fugia do pastor, não pela figura do pastor, mas por aquilo que ele falava, porque eu não queria ouvir aquilo, era tudo muito diferente daquilo que eu acreditava. Enquanto essa barreira que existe na nossa mente, que nós falamos assim, não, o que eu sei eu sei, e é certo e pronto, enquanto a gente não derruba essa barreira, e começa a aceitar um pouco mais maleável a palavra do Senhor, a nossa vida não há mudança nenhuma. A nossa vida não vai para frente, não progride, nós não temos progresso nenhum. No versículo, deixa eu ver que tem outro versículo que fala a respeito disso, que eu não anotei aqui, eu acho. Não, é isso mesmo. Outro versículo já vai falar de outra coisa. Então, meus amados, a terceira necessidade que nós temos é quebrar essas barreiras, é derrubar essas barreiras, abandonar aquilo que nós achamos que é certo e aceitar as verdades de Cristo. Nós vamos para a quarta necessidade, para encerrar. João 9, essa quando eu li também, eu até comentei com a Sueli. João capítulo 9, versículos 18 ao 23. Antes, para a gente entender, Jesus cura um cego. Cura um cego, não tem nome dele aqui, que faz lodo, ele cospe no chão, faz lama e passa nos olhos do cego, e manda ele se lavar no tanque de Siloé, não é isso, pastor? Alguém me corrige se eu estiver errado. É isso mesmo. E aí o que acontece? A liderança da igreja novamente, vendo aquele homem que todos falavam que era cego e tinha sido curado, vai lá e pergunta quem é que tinha curado, dado a visão a ele novamente, e ele fala que foi Jesus e tal. E aí a liderança da igreja não acredita, chama os pais desse jovem e pergunta se aquele rapaz que está ali com a visão 100% nova é aquele mesmo cego de nascença que era filho deles. E aí os pais falam, não, ele é o nosso filho, que era cego, nasceu cego. Aí eles perguntam, mas quem fez isso? Por isso, nós sabemos que ele era cego quando nasceu e é o nosso filho, mas quem fez nós não sabemos. E aí a gente entra no versículo 18 à frente. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Guarde essa frase. Perguntai a ele, idade ele tem,
falará de si mesmo. Versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então o que aconteceu ali? A separação que Cristo veio fazer. Os pais falaram, esse é o nosso filho, ele nasceu cego, mas quem fez, nós não sabemos. Pergunta a ele. Ele já é rapaz, ele já tem idade para responder por ele mesmo. Os pais ficaram com medo de assumir o que Cristo tinha feito na vida do filho deles, porque não queriam ser expulsos da igreja. Aí há a separação de Cristo, a separação que Cristo faz, porque lá no versículo 32 ao 34 vai falar que o cego, que já não era cego mais, declarou que foi Cristo que fez aquilo, que foi Jesus que tinha feito. E aí os líderes da igreja expulsaram ele da igreja. Ou seja, a separação que Cristo tinha vindo fazer estava se concretizando aqui. Os pais ficaram com medo de aceitar a obra de Cristo na família deles. Você pergunta a ele. Ele era cego, é o nosso filho, mas quem fez, como fez, pergunta a ele. Porque eles não queriam ser expulsos da igreja. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós não declaramos aquilo que Cristo faz na nossa vida com medo de ser expulso. Não, às vezes não expulso verdadeiramente, mas ser excluído de uma roda de amigos, ser excluído de um grupo, de uma sociedade que nós temos vivido. Muitas vezes nós temos ficado com medo de ser excluídos e não aceitamos a posição que nós temos. Ali houve a separação de Cristo, a separação que Cristo faz na nossa vida, aquela de tirar lá do lamaçal do pecado e firmar os nossos pés sobre uma rocha. E a quarta necessidade é assumir a posição que você e que nós temos diante de Cristo. A posição de separado, de não querer viver nos dois lados, um pé lá e um pé cá. Querer continuar fazendo as coisas que fazíamos no passado. Assuma a sua posição diante de Cristo. Assuma a sua posição de separado do Senhor. Para que você possa viver verdadeiramente como separado por Cristo. E esses vários textos, eles vão se juntando, porque são necessidades que nós temos para ser verdadeiramente separados. O Senhor foi juntando esses textos, Ele foi me trazendo esses textos à mente. Porque lá no início, Deus disse que Ele era a água da vida. Aqueles que bebessem dEle não iam ter sede mais, iam passar a jorrar rios de água viva de dentro. Então nós não precisaríamos mais ficar bebendo a água que o mundo oferece. Não vamos precisar mais nos saciar com aquilo que o mundo dá. Nós somos separados. E através de vários exemplos, nós podemos entender que a separação que Cristo faz, ela é necessária. Nós precisamos, é uma necessidade de assumir essa posição, de separados. Amém? Então, as 4 necessidades: aceitar a separação, observar a palavra, ter as nossas próprias experiências, quebrar as barreiras do que eu sei e aquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo por certo. E a 4, assumir posição. Assumir a sua posição de cristão, de separado por Cristo. Para que nós possamos realmente ser separados por Cristo e viver tudo aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E nos alimentar, nos saciar com esse rio de águas vivas que o Senhor traz para nós. Amém? Se coloque de pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai,
nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Pai. Eu quero Te louvar de forma especial, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos ouvidos e ao nosso coração hoje, Pai. Pai, que essa palavra venha frutificar em nossos corações, Senhor. Pai, nós precisamos entender essa separação que o Senhor faz em nós, Pai. Entender que tudo aquilo que o mundo tem não é nada, Pai, comparado àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós precisamos tomar posição dessa separação, Pai, e viver verdadeiramente como separados, Pai. Abandonar aquilo que nós acreditamos, Senhor, e passar a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Tomar uma posição verdadeira diante do Senhor, Pai, porque nós sabemos que quando nós tomamos posição diante do Senhor, Pai, o Senhor honra a Tua palavra e faz chover bênçãos sem medidas diante da nossa vida, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu não sei quantos aqui já tomaram posição, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Senhor, já assumiram o seu papel de cristão verdadeiro, Pai. Mas em nome de Jesus, que se alguma dúvida havia, Pai, se alguma barreira existia, que o Teu Espírito Santo venha trazer por terra, em nome de Jesus, Pai, e que todos nós saímos daqui, Pai, todos aqueles que ouçam essa palavra, saiam, Pai, saiam daqui crentes, Senhor, verdadeiramente que o Senhor toma posição em nós, que o Senhor faz separação de nós diante do mundo, Pai, e que nós somos verdadeiramente muito mais do que vencedores, Senhor, em nome de Jesus. E nada, Pai, e nada que o mundo venha trazer para nós, Senhor, possa interferir nessa decisão nossa agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. A igreja pode sentar? Pastor. A paz, irmãos. Amém? As colocações que o Ederson usou foram muito bonitas, né? E é o que Deus nos chama para isso. A palavra de Deus fala lá no livro de 1 Pedro, lá diz: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E quando ele diz ali também, né, ele falou logo a princípio, quando a pessoa fala, você é um santinho, e tá, no seu santinho. Existem várias pessoas que usam de uma maneira até de deboche, né, abusando, escarnecendo da gente. Mas nós devemos olhar o que a palavra diz. A Bíblia diz, se nós permanecermos firmes na fé, Deus olha através do sangue de Cristo e vê-nos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Deus vai nos ver assim. Agora, se as pessoas vêm nos abusando, ela vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas eu tenho que me alegrar, né, no Senhor, porque é Ele que me santifica, é Ele que tem me purificado. Amém?